996064878. Boa noite. Pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa live. E eu queria agradecer antecipadamente quem já está aí nos acompanhando ao vivo. Estamos aqui com o nosso time de especialistas e hoje o nosso objetivo nessa live é trocar experiências para vocês, insights, experiências sobre loteamento dentro do tema estudo de viabilidade, desenvolvimento de projetos e execução. Então, vou apresentar aqui o nosso time, tá? É só aguardar, acho que mais uns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando na live, né? Acho que tem um pessoal que está chegando aí. A gente está colocando os links nos grupos, tá? E a gente já vai dar o start aqui na nossa live. Beleza? Tá tudo certo aí, pessoal? Bota aí no chat se vocês estão escutando, se tá legal o áudio, se tá tudo certinho, tá? Conseguiu acompanhar aí? Sim, é que eu não tenho no... Esse aqui, né? Sim, põe, por favor. Legal. Bacana, já estamos com quantas pessoas aí já? Hoje 20 pessoas já, hein? Estamos... Que legal, o pessoal tá entrando aí. O pessoal tá entrando, o pessoal já tá... Será que o teu celular aí? Legal, não. Tá. tá. Estamos também, pessoal, ao vivo no Instagram. Ah, tu conseguiu achar? Tá? Quem quiser acompanhar lá pelo Instagram. tá. Estamos ao vivo lá no @ da DGEL Engenharia, tá? Aí, massa. Legal, dá um... Ah, bacana. Pessoal, dá um oi aí no chat. Fala aí de onde é. Vamos interagir aí, enquanto o pessoal vai entrando na live. Bacana. E a pessoa já está interagindo aí? Ah, o Deni já está aí na live. Ô, Deni, boa noite, cara. Tudo bem? O Deni já está entrando aí. Quem mais aí que já está compartilhando? Jones aí tá conseguindo ver? Tem o Yuri Medeiros. Yuri, grande Yuri. Valeu pela participação. Maicon Martins. Maicon, meu parceirão, lá de Braço Norte. Preciso de uma área de vocês, ó. Já tá especulando. Ai, que bacana. Maicon é nosso parceiro aí. O pessoal da Saneari também. Legal. Bom, pessoal, já podemos aí iniciar, tá? Mais uma vez agradecendo a presença aí do pessoal que está compartilhando com nós. Gente, a gente está aqui com um time de especialistas. Eu queria apresentar aqui o Elias. O Elias é corretor, nosso parceiro, especialista em loteamento. Temos o Jones, que é o nosso consultor de negócios aqui da DGEL, também com uma vasta experiência na parte de execução. E eu sou o CEO da DGEL, vou conduzir aqui essa live, esse bate-papo, e também vou falar sobre a parte de projetos. Eu vou passar a palavra agora aqui pro... só um detalhe, pessoal. A gente vai estruturar essa live em 3 blocos, certo? Nós vamos falar sobre estudo de viabilidade, sobre desenvolvimento de projeto e execução, tá? Então, à medida que vocês vão colocando perguntas no chat, né, a gente vai anotando aqui para responder ao final de cada bloco, né, ou ao final da live, né, se caso a gente entender que seja melhor. Bom, vou passar aqui a palavra pro Elias. Pode se apresentar, Elias, como que tu gosta de se apresentar, Imagina, tá? Fica à vontade. E se apresentando aí, eu já queria colocar o primeiro assunto, que seria sobre viabilidade de loteamentos, né? Qual a importância do estudo de viabilidade dentro de um processo de elaboração de projeto de loteamento? Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Elias, sou corretor de imóveis há mais de uma década, sou especialista em viabilidade de loteamentos e condomínios, sou CEO da Quadra E, uma desenvolvedora de projetos imobiliários, e hoje nós vamos falar de viabilidade para loteamentos. Então, Dago, a viabilidade do loteamento, ela
começa na visita. Muito bom. A visita é muito importante quando junto com o proprietário, você reconhece a terra, realmente vê a localização. Nessa visita você anda até todo o terreno com o proprietário e de preferência leva profissionais. Esses profissionais é muito importante, esses profissionais, para você ter uma noção o estudo ambiental, que realmente você tem, né, esses passivos ambientais, como que você pode gerir isso junto ao proprietário, ele te levar, se você tem nascente, tem mata, isso é muito importante. Então, olha só o que o Elias está falando. Não vamos fazer projeto pelo Google, né? Por favor, gente, por favor. Eu falo isso, né, que a gente vive nesse mundo, então a gente, às vezes, né, pô, a visita parece uma coisa muito... É claro, é óbvio, mas, cara, às vezes tem projeto que o pessoal nem vai na área. Então, assim, vamos botar o pezinho lá na área, botar a bota, né? E vamos andar no terreno, né? Não adianta só ir na estradinha, né? Ali no limpo com o carro. Então, isso é muito importante. Tu ter a visão da área, percorrer o perímetro, sentir, né? Uma coisa é no projeto, no escritório, no papel. Outra coisa é tu ir lá em campo com o proprietário. Ele que entende onde é que as divisas, vai te orientar, junto com o time técnico, né? É isso aí. Vamos visitar a área. É muito importante você basear a realidade. Hoje nós temos que fazer uma realidade realmente dos nossos projetos. O estudo de viabilidade, ele se baseia primeiramente na visita mesmo, aqui nós estamos falando, tem que visitar a área, não dá para fazer projeto do Google. Infelizmente acontece e a gente percebe que são falhas que não pode acontecer, porque nós temos um proprietário esperançoso e um investidor ainda mais. Com certeza, com certeza. Bom, Elias, dentro do estudo de viabilidade, nós elencamos aqui alguns tópicos que são extremamente importantes para compor esse estudo, que são o estudo da viabilidade legal, ambiental, técnica e comercial. O que tu podes nos passar sobre isso? Olhem, hoje, você tendo uma equipe técnica ao seu lado, você consegue realmente alavancar, né, todos esses passos. Essas análises prévias com o corpo técnico, você consegue saber se realmente aquela área você consegue ali desenvolver um projeto imobiliário, ali, um loteamento, um condomínio, e também você vai saber se vai descartar a área. Infelizmente acontece isso, né? A gente trabalha muito em cima, e nós temos a viabilidade legal ambiental. É muito importante a gente saber se realmente aquela situação daquela área ali, o que tem? Tem córrego? Tem nascente? Tem mata? Que são os fatores, né, Elias, que vão determinar, né, se realmente aquela área tem potencial, né? Então, no estudo legal, a gente precisa avaliar o zoneamento daquela área. Então, porque se começa ali no zoneamento, começa andando no terreno, se a gente não tem um zoneamento para desenvolver um loteamento, a gente precisa ir até a prefeitura, a Câmara de Vereadores e tentar trabalhar para passar essa área para um zoneamento que a gente consiga trabalhar, ou enfim, às vezes a área não está no perímetro urbano, é uma área rural. Então, essas são premissas para a gente conseguir avaliar isso, né? Ambiental, né? É importante de ir lá no terreno com essa equipe técnica para a gente ver em loco, realmente é um córrego, não é, está mapeado, porque isso vai dar um grande impacto no estudo. Se tu não prevê esse córrego lá no estudo, depois, na hora que você fechar o negócio e fazer o estudo definitivo, você vai ter um grande problema, porque aquela área daquele córrego que tem que deixar 30 metros para cada lado, dependendo do córrego, vai perder uma grande área, impactando o número de lotes. Até a área verde, né, Dagoberto? Quantas áreas verdes a gente veja em área mais nobre do loteamento? Exatamente. Exatamente. Né? Então, a parte ambiental é extremamente importante, a parte técnica, a topografia do terreno, né? A inclinação daquela área, será que é viável a gente colocar lote lá e ter que, às vezes, dimensionar 3, 4 elevatórias, às vezes não compensa, né? Enfim, e a parte comercial, né, Elis? Vende ou não vende, né?
Esse ponto, acho que tu pode... É muito importante tocar nesse ponto, Dagoberto, porque assim, ó, a viabilidade técnico-comercial, ela se dá também nessa visita. Sim. Junto com seus parceiros, você consegue viabilizar isso. Então, a localização do terreno é importante? Sim, muito importante. Um corpo técnico falando para você, olha, aqui você tem uma nascente, aqui coloca uma área verde, o corretor de imóveis, ele consegue fazer essa viabilidade comercial. E isso traz todo um diferencial para o proprietário, que já sabe o que ele tem, e para o nosso investidor. Sim, e essa análise depois ela vai gerar, né, Elias, uma estruturação do negócio. Então a gente vai entender, bom, ali naquele local a gente vai ter um preço de vendas que a gente vai calcular, a gente vai saber o potencial do terreno, quantos lotes a gente vai conseguir colocar ali, então a gente já começa a montar uma estrutura de negócio. Então, como que vai ser a aquisição do terreno? Vai ser compra? Vai ser com parceria de permuta? Qual a estimativa de custo daquele meu empreendimento que eu vou montar ali, né? A definição da tabela de vendas e a velocidade de vendas. Então, tudo isso a gente precisa olhar nesse momento que a gente está fazendo um negócio. Senão, lá na frente, legal, tem viabilidade técnica bacana, mas não vende. E aí? Né? O que a gente vai fazer? Então, e essas análises, junto com essa estruturação do negócio, a gente consegue chegar numa avaliação estática do negócio, aquela conta, né, de meio de padeiro, só que não pode parar aí. E aí é onde a gente tem um grande problema de muitos empreendedores, que às vezes eles fazem uma conta simples. Número de lotes, valor de venda, mais ou menos tanto por lote que eu vou custo, show, vamos fechar o negócio. Então, com essa análise estática, a gente precisa saber se é legal, é positivo. Não, análise estática deu, é positivo, bacana. Vamos agora dimensionar isso numa linha do tempo para colocar isso no desembolso, né? Porque é aí que às vezes os empreendimentos não dão certo. Na linha do tempo, quando que eu vou retornar com o meu investimento, certo? Nessa linha do tempo. Eu vou levar tantos anos... A longo prazo, né? A longo prazo para aprovar, depois eu tenho um desembolso grande na execução, e quando que vai vir o meu payback? Quando que eu vou ter esse retorno? E quanto que é? Então essa análise, pessoal, é extremamente importante para ver se gol ou não gol, certo? Pro empreendimento. Então esse fluxo de caixa, essa linha do tempo que a gente vai calcular, desde a estruturação do negócio, se eu vou pagar o terreno, já vou ter um grande desembolso, e quando que eu vou retornar esse dinheiro para o bolso do investidor e para o empreendedor, né? Então isso a gente percebe, né, nesse dia a dia que a gente vive aí estruturando o negócio, né? Parte comercial, parte de projeto, a gente vê que às vezes, cara, na emoção, né? E o pessoal gosta de ir na emoção. E a própria expectativa do investidor, né, Dagoberto? Porque a gente lida com diferentes níveis de conhecimento, né? Às vezes a gente trabalha com algumas construtoras, incorporadoras, que já tem essa noção do VGV, do investimento a longo prazo, mas também tem alguns casos que a gente tem que situar a expectativa do investidor, principalmente nesses custos, né? Desde a análise ambiental, às vezes ele acha que tem um aproveitamento de lotes numa área e não está situado dessas limitantes ambientais, do aproveitamento, percentual de área verde, percentual de utilidade pública, que tudo isso vai impactar no urbanístico depois. E para a parte comercial, para a tua negociação com o terrenista, com o investidor, isso é fundamental para essa análise preliminar do estudo de viabilidade, né? Então, Elias, me conta aí, nesse teu dia a dia, né, dentro de uma análise comercial, como é que tu lida com a expectativa do cliente, do investidor, como é que tu faz Traz uns estudos de casa aí para nós. Traz uns estudos aí, Elias. Olha, acontece muito isso, eu acho que todos nós sabemos que o dono da terra tem uma expectativa muito grande em relação a ele. Sim. E ele tá certo, ele tem um diamante que espera ser lapidado, né? né? Então, o corpo técnico tá ali para isso. O corretor de imóveis e todas as pessoas que realmente trabalham com desenvolvimento de áreas sabem que realmente assim, a
a expectativa do proprietário é grande em relação ao terreno dele, por nada passou outras equipes ali, e a ideia nossa realmente é trazer a realidade para ele, trazer, ó, nós temos uma situação que vai dar tantos lotes, baseado no que o nosso corpo técnico falou, e o metro quadrado da região é isso. Juntando essas informações, a gente leva o teu investidor e tenta juntar os dois para uma conversa, para realmente, porque um tem a terra, o outro quer investimento, então os dois pensam no ROI, como vai ser isso? E o corretor, ele fica no meio, né? E agora, vamos estruturar os valores do metro quadrado, a tabela, velocidade de venda. É preocupante a velocidade de venda. Qual é o desejo que o cliente tem em relação a isso? Tantos meses, tantos anos, isso é muito importante. Então a tabela é muito importante para os recebíveis de ambos. Então a gente estrutura isso, junto com toda a equipe, mas sempre se baseando no corpo técnico. O corpo técnico vai nos ajudar muito nessa situação de valorização e velocidade. Certo. Bacana, Elias. Vamos ver. Tem alguma pergunta aí, pessoal? O pessoal já está... Vamos lá. Ô, Dagoberto, enquanto chega as perguntas, eu acho que a gente pode abordar também em que momento não dá sequência no loteamento, né? Em que sequência o corretor tem essa percepção de, opa, aqui tem limitante demais, a burocracia do município, da legislação, às vezes isso impacta também, né? E isso eu acho que vocês têm essa percepção junto com a equipe técnica. Qual o momento que tu sente maior dificuldade nessa questão? Já teve alguns estudos nessa sequência? A gente estava discutindo um caso nesse momento? Exatamente. Antes de entrar na live, minutos a gente estava comentando. Era da região que tu estava comentando, até nós fazer uma visita. A gente sempre está falando de estudo de áreas, a gente sempre faz muitas visitas, claro. Geralmente são visitas diárias nessas áreas, e a gente estava discutindo um terreno aqui da região, onde que realmente é o seguinte, a localização é muito boa mesmo, passa aí de 10 hectares, então dá para fazer um bom loteamento. Na visita em loco, a gente percebeu que o desejo do nosso cliente, o dono do terreno, era e realmente o que está lá é outro, né? Então, assim, a gente vai descartar realmente o terreno porque tem muito passivo ambiental. Né? O corpo técnico percebeu assim, olha, tem muita passagem de água, tem mata nativa, é um lugar lindo para um outro produto, não para loteamento. Então, e aí, com essa análise, às vezes a gente, colocando isso na ponta do lápis, a gente percebe assim, tem um passivo ambiental, mas então não cabe loteamento aqui, mas nós podemos estruturar um condomínio. Sim, claro. Exato. Que a conta fecha, ou talvez uma obra vertical, talvez um rural. Então a gente consegue, com a expertise, às vezes orientar o nosso cliente investidor, digo, olha, você está com essa ideia de loteamento, mas não cabe aqui, porém a gente consegue trabalhar com esse outro tipo de parcelamento, com esse outro tipo de empreendimento que vai te trazer, agregar mais valor no teu produto, certo? Além de parte ambiental, não deixa de ser da parte ambiental, mas fugindo um pouco de APP, a parte de supressão e vegetação nativa. A gente pegou uma área lá no norte que 90%, 80% da área era vegetação nativa, isso inviabiliza demais, né? Além da topografia do terreno. Totalmente. Era muito acentuada e 80%, 90% de vegetação nativa. Então, por isso é importante, nesse momento, ter essas análises apuradas, porque a gente já vai entender a situação. Não, é uma topografia, tem corte de vegetação, então quanto tempo isso vai levar e quanto que eu vou gastar depois lá. Por isso que a gente falou de estimativa de custo. Não, é uma área legal, bacana. Será que vale todo esse investimento? Né? Toda a terraplanagem que vai ter que ser feita, toda a supressão... E nesse momento, é o momento da gente alinhar as expectativas com o cliente e com o investidor para ver se ele vai investir o dinheiro ali ou não. Nós temos 3 perguntas aqui, Dagoberto, tentar resumir, que um ponto entra na burocracia de aprovações e a parte de documentação, para viabilidade, questão de matrícula, retificação de matrícula, que a gente às vezes pega muitas matrículas antigas, tem todo esse processo de regularização da área. Tem outra pergunta, qual o percentual ideal da propriedade? Acho que essa pergunta Elias pode nos responder. Imagina. Quem que está perguntando? A Daniela Santos, o Arthur Felipe e o Miguel Elias.
Eram essas 3 perguntas. Então, documentação, Dagoberto, pode falar um pouco do documentação? Só repete, por favor. A parte burocrática, documentação de viabilidade, eu acho que a gente pode falar um pouco depois no segundo bloco. A parte né? documental, pessoal, a gente vai abordar agora no segundo bloco sobre as aprovações. Mas neste momento inicial da viabilidade, qual é a importância? A importância é a gente fazer essas análises dentro da parte legal de matrícula, certo? A matrícula, zoneamento, a legislação do município, a prefeitura, né? A legislação do que pode e não pode. As próprias viabilidades, né, das concessionárias. Tirar as viabilidades da concessionária de uma Casan, de uma Celesc, Samai. da Samai, porque ali, essas documentações, essa viabilidade, ela vai te nortear no seguinte: vai que precisa fazer uns 5 km de extensão de rede para chegar água no teu loteamento. Opa, eu já preciso prever isso no meu cálculo de viabilidade. Não, ó, seguinte, o proprietário, eu vou investir na tua terra, mas seguinte, tem 5 km de rede, estou exagerando aqui, talvez, a gente já pegou casos de 3 km. 3 km. Então, olha, tem uma rede de 3 km que a gente tem que fazer, a gente tem que botar isso na nossa divisão aqui, porque é custo. Eu vou ter que entrar com material, eu vou ter que comprar, vou ter que fazer uma parceria com a concessionária, ou vou ter que investir todo esse dinheiro. Então, nesse momento, a gente precisa botar as cartas na mesa e colocar isso na negociação. Sim. Certo? Mas a gente vai falar um pouco mais de documentação na parte da aprovação. Ô Dagoberto, para nós encerrar esse bloco, eu acho, né, já passamos aí alguns minutos, pergunta do Arthur Felipe aqui, o Elias, percentual que geralmente fica para o permutante? Olha, qual a análise que é feita? Ótima pergunta, muito boa pergunta. A pergunta realmente que todo terrenista faz: quantos por cento vocês dão? Quantos lotes eu vou ganhar? Gente, assim, ó, é legal. Então, assim, ó, ter um corpo técnico junto a você na visita viabiliza muito essa pergunta, porque o teu corpo técnico vai realmente mostrar para você tudo que o Dago falou, distância de uma rede, distância da rede de água, da rede elétrica, isso impacta na negociação. Uma coisa muito importante também é o estudo da terraplanagem, se realmente vai ter movimentação muito de terra. Sim. Então, baseado nisso tudo, nas custas, a gente faz a proposta para o cliente. Esse é o percentual. O corretor tem muito mais, vamos dizer assim, garantias de que realmente... Tem dados para trabalhar modelar esse preço. Exatamente, né? a porcentagem que você vai oferecer do teu investidor em relação ao terrenista seja bom para os dois, é um bom negócio para os dois, porque realmente pode inviabilizar no futuro, como nós temos vários loteamentos aí, infelizmente, parados, justamente porque foi feita uma proposta baseado em não sei em que, e realmente você não consegue concluir o negócio porque a porcentagem não foi satisfatória para nenhuma das partes. A gente tem, assim, a gente que está nesse meio, a gente ouve assim, é 60-40, é não sei o quê. Mas, gente, a gente tem que botar os custos, a gente tem que calcular, a gente tem que botar na ponta do lápis. Não não, é 60-40, eu quero... Não, é meio a meio, mas baseado no quê? Exatamente, a gente sempre se baseia nisso. A pergunta para responder para o Arthur é baseado no quê? Por isso, corpo técnico. Sim. Por isso, o estudo de potencial da área, por isso, um estudo mercadológico avaliando ao entorno a valorização, né? Por isso, a gente saber os desafios que o terreno vai ter para a gente poder formatar um VGV. Em cima disso, a gente definir qual que vai ficar a porcentagem melhor para ambos. Tem que ser um jogo ganha-ganha nisso, né? Então não adianta o terrenista dizer que o terreno dele vale ouro. Sim. Se a gente prova aqui com uma viabilidade que não tem esse potencial, a gente começa a trabalhar numa realidade. E o investidor também, vai ter, não estou puxando a brasa para ninguém, mas vai ter um custo e um dinheiro grande na frente. Ele vai investir um dinheiro grande na frente. Então isso tem que ser muito bem equalizado. Né? Tem até uma questão emocional, né, dos donos de terreno. Mas isso a gente precisa equalizar com o estudo e com tudo na ponta do lápis, tá? Gente, eu acho que a gente está
Sim. Vamos O papo para o tá segundo bom, mas bloco? vamos pro Vamos lá. segundo bloco. A gente, vamos fazer assim, se tiver mais perguntas, vamos deixar para o final? Quem fez a pergunta ali do... Ou quer responder mais essa pergunta? Eu acho que deixamos pro final, vamos passar pro próximo bloco, né? Como é que é Quem isso? fez a pergunta ali sobre o percentual ali, por favor? O Arthur Felipe. Ô, Arthur, então, respondendo para você, até, eu acho que o Dago me fez entender bastante ali. Geralmente, a porcentagem que a gente oferece, se é 30, se é 40, 50, 60, vai ser realmente baseado no que nós temos no estudo técnico. Então, o corretor, ele tem que se basear muito no estudo técnico nos seus parceiros. Obrigadão aí. Ô Dagoberto, um colega aqui, um amigo aqui, o Luiz Gustavo, a gente vai ter que adaptar para a próxima live. Diz que live sem violão não é live. Live sem violão. É, tem que ter uma moda. Eu sabia que Não, então- eu não sei tocar. Não, então nós vamos providenciar isso para os próximos, vamos fazer uma Pra abertura com... Vamos lá, pode ser, Dago. Tu toca aí, toca, Vamos a gente fazer. canta, né, Jones? Certo? Isso. Vamos fazer o Vamos violão. pro próximo bloco, ô Vamos lá, Dagoberto, vamos lá. falar sobre Vamos a lá. aprovação e desenvolvimento de projetos e também a tecnologia BIM. Bom, vamos adentrar agora nesse segundo bloco. Depois a gente estudar a parte de viabilidade, viabilizamos o negócio, estruturamos, né? A gente parte para a aprovação dos projetos de loteamento, tá? Assim, falando de uma forma geral, o processo de loteamento ele é definido por várias fases, por uma equipe multidisciplinar que vai estar atuando nesse projeto de loteamento, dentro de vários órgãos, certo? Porque hoje um projeto de loteamento não é como antigamente que fazia um mapa de qualquer jeito e saía abrindo rua. Então nós temos que... Alguns lugares. Hoje, né? Às vezes ainda acontece, né? Acontece. Tomara que não, Mas tomara que não. quais são as etapas, certo, da aprovação de loteamento hoje? A gente precisa, depois da viabilidade da estruturação do negócio, entrar com os pedidos de viabilidade no município, né, na prefeitura municipal. Então envolve arquiteto, envolve engenharia, envolve a parte ambiental, engenheiro ambiental, biólogo, envolve uma equipe multidisciplinar. E a gente tem que ter essa sincronia para trabalhar dentro desse processo de loteamento, porque é um processo que demora e são várias etapas. Então a gente começa na prefeitura municipal, né, aprovando o projeto urbanístico de lotes. A gente tem que pedir as viabilidades para as concessionárias de energia, água, esgoto, e às vezes SIM, né, que são órgãos estaduais. Depois da prefeitura, a gente tem aprovação no órgão ambiental, então um licenciamento trifásico. A gente precisa da LAP, da LAI e da LAU. São 3 licenças ambientais. Dentro dessas licenças tem diversos projetos que a gente precisa apresentar nesses órgãos para aprovação, né? E depois dessas licenças ambientais, nós temos ainda a alvará da prefeitura, né? Termos de compromisso, de doação de área verde, de arruamento, de contrato de compra e venda. E tudo isso depois vai para o registro de imóveis, onde a gente tem mais um checklist gigante de documentações, licenças que a gente já aprovou, e também documentações do empreendedor, né, documentações do terreno, para que se possa registrar e desmembrar, né, individualizar essas matrículas do loteamento. E ainda precisa passar pelo Ministério Público. Exato. O Ministério Público ele vai dar um check lá em toda a documentação, às vezes ele manda voltar para trás todo o loteamento, né, acontece. Mas é esse o roteiro que a gente tem de aprovação. Então a gente tem muito desafio. Acho que eu digo assim por mim, a parte mais desafiadora de um processo de loteamento são nas aprovações. É lidar com a burocracia, é lidar com órgãos, né, que a gente muitas vezes não tem o controle da situação. É o que tu não controla, né, Dagoberto? Até porque cada município tem sua particularidade, né? Tem sua legislação, além da legislação federal, tem a legislação do município que a gente tem que atender, né? Principalmente Exatamente. na concepção do projeto urbanístico, principalmente. Né? Importantíssimo. Nós temos grandes desafios hoje nos municípios com relação à legislação, né? Então, a gente entra no município, ele tem uma interpretação da lei, né? Ele tem as premissas do município. Quando é outro município, é outra coisa. Então, lá eles têm a porcentagem deles, eles têm as premissas que eles precisam da cidade. Então, às vezes, no município, a gente pode fazer a inclinação da rua de uma forma, no outro,
já muda. Vai do planejamento do município e da característica que cada um tem, né? Exatamente. O planejamento do município, plano diretor, isso que eles acabam tendo essa diferenciação de um município para outro. Né? Então, esses desafios de aprovação a gente enfrenta e a gente precisa entrar no município e já estudar muito bem a legislação, né? Entrar com um pré-projeto para a gente entender o que... É porque também assim, a gente tem hoje a legislação muda muito rápido. A gente tem uma insegurança jurídica muito grande hoje no mercado. Então a gente precisa estar muito ligado na legislação, precisa estar muito ligado nas atualizações das leis para que a gente tenha o máximo possível de rapidez nas aprovações, né? Não sei se tu pode comentar algum caso também, Elias. Posso sim. Nós temos casos onde parecia que ia tudo bem, né? E a velocidade implica muito no empreendimento. Então hoje o investidor ele está sabendo, só que o terrenista, dono da área, não sabe. Então é muito importante ter essa reunião junto a ele, explicar realmente como funciona o modus operandi de um loteamento. Exato. Porque só sair fazendo contrato com o dono da terra, e eu acredito que é importante ele saber o decorrer dessa situação, quanto tempo isso pode levar. Isso é muito importante, trabalhar sempre... Alinhar as expectativas, né, Elias? Alinhar a expectativa. Assim, eu vejo que, às vezes, não foi falado isso para ele. Né? Ele não está sabendo. Então, assim, hoje nós temos que trabalhar com seriedade, transparência. Então, a engenharia realmente sempre ao lado do empreendedor e ao lado do dono da área também. Isso faz total diferença no empreendimento. O Dagoberto, Elias, outro ponto muito importante, até a gente que cuida da parte comercial, da parte de negociação, é muito bom fechar uma venda, um loteamento, uma negociação com o empreendedor, e aí entra a questão da comunicação e a clareza com ele. Constante, manter o teu cliente, o teu terrenista informado nesse processo de licenciamento, na aprovação, porque é um processo moroso. Geralmente o que, Dagoberto? Um loteamento aí 15 meses, 18 meses, se tudo dá certo. E daí para mais, exatamente. Então a gente lida com muitos desafios, tá? Temos perguntas? Vamos lá. Quer liberar uma pergunta aí, Jones? Vamos lá. A pergunta veio de Binho, acho que vamos deixar para o segundo bloco. Tá. Podemos. Tá. Tu tem mais algum ponto para abordar aqui na parte de projeto, processos? Deixa eu ver. Ou já queres entrar na parte de BIM? Então, se quiser... Eu não sei, o nosso cameraman aqui falou que tem mais uma pergunta aí. Vamos lá, vamos para a pergunta. Tranquilo? Podemos seguir? Bacana. Bom, pessoal, dentro desse processo de aprovação de projeto, então como que a gente lida? O nosso grande desafio, então, para passar para vocês, seria a parte de aprovação, onde a gente precisa ter uma equipe muito bem qualificada que consiga atuar nas várias frentes de aprovação. Então, hoje a gente tem arquiteto, a gente tem alguém que cuida só da parte de regularização, a gente tem os engenheiros que desenvolvem o projeto, a gente tem o pessoal que está na rua e na frente fazendo as aprovações. Então, a gente precisa ter uma equipe bem estruturada e conhecer muito bem os processos daquela prefeitura, daquele órgão ambiental, para poder montar um planejamento, um plano de ação para tocar esse projeto. Né? A gente cai de paraquedas, se cair de paraquedas numa prefeitura, chega lá e empurrar um projeto e não foi lá, não trocou uma ideia, não leu a legislação, não falou com o secretário, isso dificulta, certo? Então a gente sempre indica para estudar bem a prefeitura, como é que a prefeitura tramita. Uma prefeitura quer o projeto simples, a outra prefeitura já quer um nível de detalhamento grande, né? Então a gente precisa estudar isso em cada prefeitura, em cada órgão, para poder ter um plano e seguir com um planejamento, né, nas aprovações, certo? Então esse é um ponto muito importante, tá? Um outro tema que eu quero trazer aqui, que até surgiu uma pergunta, seria o papel do BIM nesse processo de aprovação. Primeiramente, gente, para quem não sabe o que é BIM, eu já vou dizer, BIM não é um software. A gente confunde muito o conceito de BIM, né, com um software. Não, eu tenho um software na empresa que faz em 3D e eu estou fazendo BIM. Não, não é isso, né? O BIM é um processo colaborativo baseado em modelos digitais,
certo? Que abrange todo o ciclo de vida de um desenvolvimento de um projeto. Então, é uma metodologia que usa 3 pilares, que são pessoas, processos e tecnologia. Então, esses 3 pilares fundamentam a utilização de BIM numa empresa, né? Então, você precisa ter uma equipe onde ela esteja preparada para atuar com essa metodologia, certo? Que tenha os softwares e os programas necessários para atuar e os processos bem definidos, certo? Sem esses 3 pilares, a gente não consegue desempenhar o papel do BIM numa empresa. Então, com o BIM, por exemplo, aqui na Degel, a gente faz a integração das disciplinas no desenvolvimento do projeto, que é o quê? A gente une não só os modelos, mas a comunicação entre os envolvidos. Então, a gente traz o dono do terreno, a gente traz o construtor e a gente desenvolve esses modelos tridimensionais com informação integrada neles e a gente chama eles e mostra, gente, esse é o projeto, tá aqui, a informação tá aqui, a gente tem as disciplinas, todas as disciplinas integradas em 3D, então eu vejo lá a rede de esgoto, a de drenagem, eu consigo fazer uma checagem de compatibilização dessas disciplinas e as tomadas de decisão são tomadas no escritório, com esses modelos e com o construtor, com o dono do terreno, nesse momento, para que lá na obra a gente depois vai discutir com o Jones, a gente não tenha os problemas de incompatibilidade lá, a gente evita ao máximo acontecer esses problemas lá. Então a metodologia BIM ela é um processo que a gente precisa ter esses pilares bem estruturados dentro da empresa, o software, as pessoas e os processos, né? O processo por quê? Porque tem que ter um rito de comunicação, de elaboração, não pode a equipe, um faz uma coisa, outro faz outra, outro desconectado. A gente precisa dessa conexão, dessa colaboração com a equipe e com os envolvidos externos. Sim. Não adianta a gente fazer um modelo bonito, entregar uma coisa bonita e depois não dar um suporte, não ter uma reunião com o executor, não ir lá na obra, checar isso, né, e fazer com que se execute isso na obra. Então o BIM, a gente consegue otimizar muito o desenvolvimento do projeto na fase de elaboração, disso tudo. Que é a mais barata. Que é a mais barata, onde a gente consegue economizar mais. Mudar uma rede lá quando está implantada, ter que refazer, dói muito mais no bolso do que a gente ter um tempo melhor de execução aqui, de elaboração do projeto, e ter as tomadas de decisão aqui. Por isso que muitas vezes para essa tomada de decisão a gente chama até a equipe de execução para a mesa para discutir, né? Sim, porque o BIM é colaboração, o BIM é a troca de informação, é a colaboração entre os envolvidos no ciclo de vida. Qual é o ciclo de vida? Desde o estudo até o final. Então, é o ciclo de vida do empreendimento. A gente vai comentar um pouquinho depois na parte de execução, brevemente também, mas uma etapa muito importante depois do urbanístico é a terraplanagem. E com a modelagem, com a visualização em 3D, tu consegue ter essa percepção melhor, tu consegue levar isso para o teu cliente, que é onde tudo depois vai ter toda a parte de infra, né? Por isso a importância a gente ter esses cuidados, essa análise no escritório, como se diz, né? Exatamente. Porque se torna mais barato depois. Isso, para ficar um pouco mais claro, qual que seria a grande diferença do processo tradicional de BIM? Hoje o processo tradicional, CAD, é o quê? É o desenvolvimento do projeto em linhas desenhada no computador. Então, você é o projeto de terraplanagem, você faz o seu projeto de terraplanagem, você faz o drenagem, eu faço o de esgoto. Beleza, aprovamos e toca para a obra. Aí depois... No processo colaborativo de BIM, nós 3 estamos conversando ao mesmo tempo, integrando as nossas disciplinas. Sim. Em 3D, com a informação dentro. Então, nós estamos conectados com esse modelo tridimensional e em tempo real nós sabemos, Jones, melhora aquela rua, porque senão o esgoto não passa. E até nem na fase drenagem. de execução, depois tu consegue ter esse acompanhamento e essa previsão. Porque muitas vezes a gente pega esses projetos em 2D para executar a terraplanagem e depois a infra não é compatível com a terraplanagem. E aí tu acaba tendo todo o trabalho e o erro de planejamento, de custo da obra. Isso encarece demais, né? É a vantagem que nós temos com a tecnologia. Né? Exatamente, pessoal. Quer fazer aquela pergunta lá que tinha sobre BIM? Também tenho uma pergunta para te fazer. Pergunta para o Dagoberto. O uso da metodologia BIM influencia na velocidade destas etapas? De aprovação? Olha, de aprovação, de execução, eu acho que ela influencia em todas, né, Dagoberto? Com certeza. Acredito que sim. Assim,
como que eu posso ser bem realista? Com o desenvolvimento de BIM eu faço tudo muito rápido. Cara, não é bem assim. Não é esse o objetivo. O objetivo é a gente fazer certo de uma vez só. Pode ser que dentro da metodologia BIM a gente tenha um maior esforço no início, na concepção, porque a gente vai pensar mais, a gente vai tomar as decisões aqui. Então, às vezes, essa pergunta, ela não é que é mais rápido no desenvolvimento do projeto. A gente faz uma rede de drenagem, quando a gente está todo alinhado, beleza, a gente faz mais rápido, só que as análises precisam ser mais profundas. Então, a gente ganha tempo de desenvolvendo o projeto para economizar lá na obra. Então, quando chegar lá na obra, a gente não precisa parar para o escritório mudar o projeto, para ele recalcular as cotas. Então, a gente ganha também em velocidade, mas o grande ganho é nesses projetos tomando a decisão no escritório, certo? Que a gente ganha tempo lá na obra, que é onde mais o bolso vai doer, tá? Mas, sendo objetivo, quando tem uma equipe alinhada, que tem os processos definidos, normalmente sim, a gente tem um ganho de velocidade, só que isso é muito... a gente tem que ter muito cuidado para falar isso, porque às vezes o cara entende, não, eu vou botar BIM aqui, meus projetos vão acelerar. Vou aprovar em 6 meses. Vou aprovar em 6 meses. Não é bem assim. Com os projetos mais otimizados, a gente consegue dar um melhor detalhamento para os órgãos e consequentemente, o projeto vai estar mais completo, mais apresentável, né, com mais detalhes. Isso pode, com certeza, acelerar o processo. Mas o grande ponto-chave é essas tomadas de decisões com antecipação para depois não ter problema na obra. Tu tem um quantitativo mais assertivo, certo? Tu tem um melhor detalhamento do teu projeto, saber que boca de lobo que é, que modelo que é, que informação que tem, né, para isso ser otimizado lá na obra. Dagoberto, para complementar aqui, nós temos 2 perguntas. A primeira é do Miguel Elias. Nos projetos de edificação existe o as-built, correto? Certo. Que é alterações do projeto com o andamento da obra, e depois o as-built serve como registro final da obra para possíveis alterações, manutenções. Sim. No caso de loteamentos, existe essa etapa? É possível fazer as alterações? Porque geralmente hoje qual é o nosso maior impacto? Na minha opinião, terraplanagem. Sim. Porque às vezes tu faz uma modelagem, não vai a campo, não tem a percepção real do terreno, e na execução tu tem que fazer alguns ajustes. A gente consegue fazer essas build, fazer a compatibilização. Como que o BIM pode nos auxiliar nisso também? Eu acho que essa é a intenção desta pergunta. Sim. Então, como eu estava falando, a gente vai ter um produto final muito bem assertivo. Previsível, né? Com bem previsões. Só que aí que está um ponto-chave. Se na obra a gente não trouxe o cara da execução, ele nem sabe de existência de BIM, ele vai pegar aquele modelo 3D, ele vai só girar e desligar o celular ou rasgar, ou botar na gaveta o projeto e vai fazer do jeito que ele sempre faz. Então aí está um grande desafio. Qual é o desafio? É chamar esse cara da obra e dizer, cara, vamos sentar aqui, a gente fez assim, como é melhor para te executar, Então, quando a gente envolve, por isso que o BIM é colaborativo, quando a gente envolve esse cara com as tomadas de decisões antes, lá na obra ele já vai ter essa percepção. Opa, claro. Não, vamos seguir assim. E aí precisa de um acompanhamento técnico, precisa de uma alocação, de uma topografia, para que seja executado conforme foi projetado. Porque toda alteração ela vai ter impacto em todo o dimensionamento das outras infras. Então não adianta eu entregar uma Ferrari para ti e tu não saber dirigir. Exato. Então lá em campo não adianta. E é um desafio que nós temos. É um desafio que nós temos. Sim. Então por isso que eu tenho que trazer esse cara antes da obra. Eu já tenho que envolver ele no processo, certo? Pegar os insights dele, pegar como que ele executa aqui, né? Para a gente criar uma colaboração. E aí no campo precisa ter uma topografia, certo? Para fazer as demarcações de um acompanhamento técnico. A topografia é fundamental. Fundamental. Tá? Eu não sei se eu consegui responder, mas... Claro. Para a gente já ir finalizando esse bloco, já são 8h15, uma pergunta aqui da nossa colega e amiga Cristina. Vocês podem explicar qual a importância de um estudo urbanístico em todo o processo do loteamento? Na parte e como profissional de arquitetura e urbanismo pode contribuir nessa equipe técnica, dentro dessa equipe, principalmente no desenvolvimento do projeto urbanístico. Muito boa essa pergunta, obrigado aí pela pergunta, Cristina.
quer iniciar as falas? Eu posso realmente, sim, é gratificante você, depois de um estudo, da primeira visita, Sim. né? Depois de um estudo, você levar realmente um urbanístico ao proprietário. Ele realmente tem um vislumbre do diamante que ele tem. E isso traz para todo mundo, para o negócio, uma visualização de como esse empreendimento vai ficar. Então, o urbanístico ele faz muita diferença na negociação. Então, todos nós ganhamos com isso. O proprietário, o investidor, ele realmente tem a percepção de o que vai ser concebido. Isso é muito importante. O profissional de arquitetura assim, é essencial no processo, porque é dele que sai a criação, a ideia. Claro, ele precisa receber as informações, né, comerciais, da legislação, compilar tudo isso e criar ali. Então, o urbanístico é onde vai sair o empreendimento, né? É dali que a gente vai depois projetar as ruas, projetar toda a infraestrutura. Então começa ali, é por isso que o urbanístico é uma criação e precisa ser muito bem avaliado, muito bem dimensionado para poder depois reduzir e não ter muitos custos depois na frente, né? Então a gente precisa avaliar muitos detalhes dentro do urbanístico, como a localização dos lotes, se esses lotes vão ficar com muita inclinação. Se esse lote ficar em inclinação, será que tem que fazer uma rede de esgoto no fundo? Será que esse custo, né, tá dentro? Exatamente. Vale a pena esses lotes fazer uma rede de esgoto no fundo? Comercialmente? Vale a pena fazer, às vezes, um muro? Teve o nosso caso ali em Bombinhas, né? Tem essa inclinação no condomínio ali. Nós temos um caso... Mais de 20%, se não me engano? Mais de 20%. Nós temos um caso num condomínio que a gente desenvolveu os projetos que tem uma declividade altíssima nos lotes. Só que aí a gente equalizou, eram os lotes de um valor econômico muito grande. Sim. Então a gente conseguia equalizar uma declividade aceitável e com um corte, né, no terreno, onde a gente conseguia ter uma estrutura para depois o proprietário vir e construir. Então foi uma análise que a gente fez com antecedência, né? Então o profissional de arquitetura é essencial. Tá? Pensar muito bem no projeto, então tem que pensar muito bem, tá? Como que vai ser as quadras com a topografia, os lotes. Principalmente o número de lote, né? Número de lotes, né? O número de lote é muito importante e sim, as posições, a gente comenta muito no meio da venda as posições solares, para onde que esse lote vai ficar virado, para sol da manhã, sol da tarde, é muito importante, a gente discute muito isso com o pessoal do urbanístico, porque isso vai precificar também. Isso vai na tabela de venda realmente ter impacto. Tem muito impacto, sim. Então, o urbanístico ele realmente faz a diferença até para você viabilizar o metro quadrado. É o ponto-chave, é o inicial também, né, da negociação. Então, baseado nisso, a gente consegue até trazer uma melhor performance entre investidor e terrenista, justamente nessa parte da porcentagem da negociação. Dependendo do traçado, do conceito que esse arquiteto vai dar para o empreendimento, muda todo o produto. Sim. A gente muda o valor, muda a tabela, muda tudo. Sim. Então, a gente vai fazer uma coisa xadrez ou vamos fazer uma coisa pensada para pessoas... para ter um local onde tem uma praça, para as pessoas poderem caminharem bem, não fazer calçada de 1,5 m, não conseguir nem fazer a infraestrutura. E hoje em dia isso está cada vez mais exigente, o cliente Exatamente. Nessa questão, né? Nessa cobrança, querem áreas melhores de lazer, né? O pessoal quer um local melhor, né? Que possa viver bem perto de um parque, que tenha um local legal para andar, né? Que seja mais pensado em pessoas. Então o arquiteto ele vai conceber isso, né? Ele vai trazer vida para o lugar. E as pessoas também têm que diferenciar preço e valor. Vamos valorizar o nosso produto. Valorizar que você sabe que uma família vai viver ali. Exato. Hoje isso é muito importante. Tem que ser pensado para pessoas hoje, concepção. Né? O pessoal não quer mais comprar um lote porque é um lote ali. Ele quer saber o que vai ter ali. Isso. Vai ter legal, tem uma app. Né? Antigamente a app era muito vista como um negócio negativo. Hoje não, Sim. Hoje já é positivo.
Eu, particularmente, gostaria de morar em um lugar que tivesse fundos com Já uma, quero uma botar área verde. um caminho para Sim, passeio gente, lá vai na morar num PP. lugar que tem ar puro, né? Você tem uma visão linda da natureza estando lá da tua casa. Todo mundo quer. Isso é muito Exatamente. importante. Isso é valorização. Então o Isso. preço trabalha com aquele xadrezão, aquela situação onde o cidadão só pensa no preço. Tá, mas vamos valorizar o então urbanístico, a figura do arquiteto traz para o urbanístico isso, ele traz valor realmente ao produto, ao loteamento, né? Muito bem, pessoal. Temos mais alguma pergunta aí para a gente passar para o bloco da Eu execução? acho que não. Bacana. Só o Jonathan aqui dando os parabéns pela iniciativa. Ô, Jonathan, meu amigo, obrigado aí. Jonathan dos Santos Rocha. Jonathan, meu parceirão. Vamos encerrar? Vamos lá, vamos discutir um pouco sobre execução de obra. Dá tempo ainda, produção? Ô, Diego, vai lá. A execução de obra é muito importante. Estou com minha equipe de produção. Se disser que dá tempo, nós vamos discutir mais um pouco. A produção está preocupada que a gente... A produção está preocupada que a gente iniciou a live em 5 minutinhos e nós estávamos muito avançados já, estava com 50 minutos de live. Ai. Não, mas eu acho que é pertinente aqui a todo o contexto que a gente está falando de forma breve. É claro que, dando um spoiler aqui, a gente vai fazer mais lives, a gente vai estruturar um conteúdo bem bacana, né? Onde a gente vai adentrar em cada ponto desse que a gente falou, a gente vai adentrar, né? Vai ser um assunto por live. Montar uma trilha de assuntos importantes. Isso, né? E se você gostou aí, pessoal, já coloca aí o que você acha dessa ideia de a gente continuar esse projeto, a gente estruturar mais lives falando mais especificamente dos temas. Se você quiser também sugerir temas, fica à vontade aí de comentar, colocar aí no chat, tá? Pra gente preparar isso aí para vocês. Bom, eu acho que agora vamos entrar no terceiro bloco, certo? Jones, nosso consultor aqui de negócios, quiser também... A gente falou um monte, mas se quiser se apresentar também... Se apresentar no final, né? Se apresentar no final, né? Não tem problema. Eu acho que pode ser, tá? Então, a gente vai entrar agora linkando agora estudo de viabilidade, aprovação de projetos com a parte de obra, de execução, certo? Então, vamos discutir aqui quais os cuidados, né? Para garantir que toda uma obra ocorra como planejado, né? Então, Dagoberto, me apresentando brevemente, sou Jones Delfino Celal. Hoje estou na Adgel como consultor de negócio, na parte comercial, mas iniciei minha profissão na parte de execução, depois de formado. Trabalhei 6 anos com execução, acompanhamento de obra, topografia. A gente sempre está aprendendo, né? A nossa vida profissional é sempre aprendizado, a gente não sabe mais que ninguém, a gente sempre tenta aprender com quem tem essa vivência. Mas passando um pouco da nossa percepção de obra, nossos cuidados, a importância da execução cuidadosa, uma execução com planejamento. Geralmente não sai como planejado, né? Tem muitas surpresas durante a obra. E já é meio cultural isso, né, já é cultural. Então a gente apaga o fogo no momento, no dia. Então é esse o nosso desafio com o BIM, né? A gente buscar o mais próximo do ideal. Trazer o projeto, a modelagem, que ele seja compatível com o terreno, né? E cada gestor de obra, cada engenheiro tem sua forma de trabalhar. Não deixa de estar certo ou errado, porque a premissa, a diretriz, o resultado final é o mesmo. Vai diferenciar o teu cronograma e o teu custo, principalmente, né? Principalmente, que é o que vai impactar lá na venda do teu produto final. Tem 3 pontos que eu acho principal, indiferente do gestor. É a qualidade do teu trabalho, segurança, tu tem que propor segurança no teu trabalho, e sustentabilidade, que é algo que a gente exige bastante no nosso trabalho, nos dias de hoje, a parte ambiental, controle de resíduos, preservação das áreas verdes, e ter essa preocupação quanto à área, porque hoje tu está implantando um loteamento, vai entrar com a supressão, tu já vai entrar com o isolamento dessas áreas. A gente comentou anteriormente topografia. Topografia é o primeiro a entrar na obra e geralmente o último a sair, né? Exato. Então uma preocupação que a gente sempre tem na área, já entrar demarcando essas áreas de utilidade pública, área verde,
área de APP, principalmente, que são áreas que já são, devem ser preservadas dentro do loteamento, e o operador geralmente não tem essa percepção. Né? Por isso que os loteamentos eles devem ter um acompanhamento técnico de um engenheiro, um responsável na obra tendo esse cuidado, para ter essa previsão, né, a longo prazo, porque o executar não é simplesmente uma atividade, tu tem que se preocupar na próxima etapa, no próximo mês, na próxima disciplina, porque todas são interligadas, todas devem ter essa compatibilização dessas disciplinas. E por isso, a gente tem que ter esse acompanhamento para evitar esses desvios de cronograma. Geralmente, às vezes, a gente tem que adaptar, tem um período chuvoso, tem que fazer algumas alterações. Então, esse acompanhamento técnico, ele é importante. Quais os principais desafios assim que tu acha, Jonas? Então, a gente tem a parte de regulamentações ambientais, que a gente tem que seguir, desde o projeto já vem essas orientações, essas condicionantes, então ele é um desafio para a gente manter na fase de execução. Até para não levar uma multa e parar a obra, e aí dá mais problema. Né? A gente tem diversos casos, né, de empreendimentos, loteamentos que estão paralisados por questões ambientais, questão do IPHAN também, é outro órgão que tu precisa da anuência, o SI, que você comentou anteriormente. Então isso tudo tem que estar vinculado desde a parte de projeto para a gente implantar na execução. Então, por isso essa compatibilização de disciplinas. Acho importante também, John, só pontuando uma coisa que tu falou, precisa ter um acompanhamento técnico da obra, um responsável que vai estar conduzindo esse planejamento. Até porque ele que vai responder pela obra depois. Né? Principalmente na fase de doações, né? Tu tem que ser responsável pelaquela execução e ela tem que estar compatível com o projeto, né? Porque se tu fez um projeto, tu teve um dimensionamento, tu teve um cuidado... Tem uma estimativa de custo. Tem estimativa de custo. Geralmente o barato sai caro, como a gente menciona, né? Que é um ponto que a gente vai comentar depois na parte de pavimentação, principalmente. A parte de revestimento. Mas tu tinha me perguntado desafios. Eu tenho comigo 3 desafios gerais na execução. O primeiro é a sincronização entre as disciplinas. Porque todas estão interligadas, todas têm a parte de compatibilização uma com a outra. Sim. A gente discutiu anteriormente, tanto na parte de viabilidade dos loteamentos, quanto na modelagem, a parte de terraplanagem. Sim. Que a terraplanagem ela vai impactar todas as outras disciplinas. Por isso que você pontuou muito bem a parte de estudo, de sentar numa mesa e discutir a parte da terraplanagem, aclives, movimentação de terra impacta bastante, porque isso vai impactar no nossas infraestruturas, drenagem pluvial, dimensionamento, área de contribuição. Às vezes a gente veja muita modificação da terraplanagem na fase de execução, mas isso vai impactar numa área de contribuição, né? Do pluvial. Se a gente tem uma determinada cota, né, que está atrelada às infraestruturas, se tu muda isso, acabou, né? Às vezes tu não vai conseguir mais chegar nas declividades que tu projetou nas outras infraestruturas, nas redes enterradas. Sem essa previsão, Dagoberto, o que eu vejo, a terraplanagem ela pode impactar muito nos custos e pode atrasar a obra e você achar que você tinha terra para um determinado assunto e não tem. Você comentou, a gente estava comentando aqui. Quem aqui já não foi num terreno que você viu uma lomba enorme, chegou lá e disse, não, eu tenho bastante terra. Não tem. Sim. Não tem. Você não tem. Tem várias questões, né? Tem várias questões. Desde lá do começo, o estudo técnico e a execução é muito importante. Porque geralmente tu pode ter uma surpresa na execução. Por isso, tu ter uma modelagem, já realmente ter um processo para isso é muito importante. E acompanhar a obra. Sim. Não abandonar ela. Essa coordenação que tu está falando, sincronização das etapas, por isso do acompanhamento de uma equipe especializada da obra, porque tu pode fazer uma etapa, depois tu deixa pronto, faz a outra etapa, já vai adiantando material, já vai montando o canteiro de obra, né? Acho que isso também principalmente em obras de grande impacto, né, Dagoberto? A gente tem alguns cases de 600 lotes, 800 lotes, então tu pode ir executando por etapas, né? E por isso quem está coordenando, quem está na frente dessa gestão do canteiro de obra, principalmente tem que ter essa previsão. Primeiro, compra de materiais, para não deixar faltar material na obra,
para te conseguir comprar bem também, né? negociação de materiais, porque se tu negocia em grande quantidade, tu consegue ter uma negociação melhor. E tu pode ir fazendo essa setorização dessas etapas, né? Terraplanagem, depois tu já entra com a drenagem pluvial, liberando a drenagem pluvial, tu entra com a rede de esgoto, depois a rede de água, pavimentação, então tu consegue ter esse planejamento e ganhando tempo. Isso vai ter impacto e também a questão de retrabalhos, esse cuidado que a gente falou lá inicialmente com o planejamento. Então, todos esses cuidados é importante, essa sincronização também, porque hoje a parte de infraestrutura, agora a gente está tendo a parte elétrica subterrânea também. Exato. E tudo isso... Em condomínios de alto padrão, né, que se justifica o valor. E tudo isso geralmente em calçado, às vezes rede de esgoto no eixo da pista, mas isso tem uma dificuldade muito grande. Às vezes, se tu não tem a compatibilização, eu tive um caso que o pessoal foi colocar o poste em cima da boca de lobo. Aí porque entra naquela questão, cada profissional faz um projeto de uma disciplina e depois no canteiro de obra tu tem que estar preocupado com essa compatibilização, tá preocupado com o nível da rede de esgoto, se não vai pegando pluvial. Então por isso a gente volta àquela frase, o desafio da gente tentar implantar a tecnologia BIM na execução dos nossos projetos, na execução aqui na região, porque isso vai facilitar muito. É uma crença que a gente tem que mudar. É uma crença e uma cultura já cultural. Que a gente precisa quebrar isso, né? Exato. A gente vem com toda a tecnologia, mas às vezes... eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Né? Tem essa fala, né? Então, às vezes é difícil a gente conseguir adentrar e explicar para o executor, para o loteador, os ganhos que ele vai ter com isso. Tipo assim, na cultura, não, eu vou fazer terraplanagem, eu sei que vai ter um desvio de tanto, já no outro aconteceu, eu sei que vou ter que deslocar uns postes, tudo bem, mas não, né, a gente precisa mudar essa mentalidade, né, e o BIM vem para isso, né. Corroborando com vocês, isso impacta lá no cliente final. Né? Ele que paga a conta depois, Sim. que daí tem que aumentar o valor do lote. É muito rentável, né? É muito rentável. Tem que aumentar o valor do lote para poder cobrir e chegar nas perspectivas que tu tinha determinado para o investidor. Então, às vezes, o cara quem paga é o cliente final. Essa exposição de caixa, às vezes, não é interessante. Outro desafio muito grande que a gente, e é geral, né? Desde nossos clientes que a gente escuta lá do norte, desde os clientes aqui da região também, é a mão de obra, né? Hoje em dia a gente tem um desafio grande de mão de obra qualificada para trabalhar em canteiro de obra que vai te dar resultado. Então é um desafio que nós temos, manter essas equipes engajadas e também a questão do gerenciamento de equipamento, né? Porque às vezes tu está numa etapa de terraplanagem, tu precisa dar uma produção maior, tu tem que ter esse teu controle de frota. Às vezes tu precisa um rolo compactador a mais na parte de compactação. Compactação é muito importante, a gente vai discutir um pouquinho que é um desafio da parte de terraplanagem. Às vezes com uma escavadeira a mais na obra, tu consegue produzir 800 metros cúbicos a mais no dia. E alinhado a isso, outro grande problema da terraplanagem é as condições climáticas, né? Esse é um desafio grande da nossa região. Ainda mais aqui na nossa região, né? Eu acho que o ano passado a gente pegou 2 meses seguidos de chuva. E não tinha como trabalhar. E a terraplanagem parou de chover hoje, amanhã tu não consegue trabalhar, né? Tu precisa de 2, 3 dias para te ter condições de trabalho, né? Então esse cronograma, geralmente, ele tem que ser flexível, né? Porque às vezes tu tem algumas etapas de estoca, supressão de vegetação, tu consegue fazer com um clima mais chuvoso, mais úmido, então tu tem que ter esse controle para te não parar a tua obra. Claro, vai chover um mês assíduo, aí 2 meses, tu não tem que fazer. Sim. Mas 1, 2 semanas, a gente sempre diz, o coordenador de obra, o cara que trabalha no trecho, ele anda com o coutinho todo dia escutando, né? Porque tem que ter essa previsão. Essa gestão. Ô Jones, dentro das disciplinas que a gente tem que executar, porque hoje sim, pessoal, um loteamento precisa ser totalmente executado pelo empreendedor. Sim. Então, Sim. O empreendedor vai entrar com a execução das ruas, da pavimentação, da rede elétrica, da rede de água, da rede de esgoto e da rede de drenagem. Então, com isso, a rede elétrica, né? Então ele tem que deixar prontinho, implantado, tudo bonitinho, para que quem compre o lote depois vá lá e construa a sua casa. Qual dessas disciplinas tu acha que seria o maior desafio, assim, que dá mais impacto
na obra que teria que ter um maior cuidado? Dagoberto, assim, se a gente pontuar, todas as disciplinas têm suas dificuldades, né? Desde terraplanagem, a parte do rede de água, rede de esgoto, a gente tem a parte de doação, hoje que na parte para as concessionárias, a parte de energia elétrica também, então por isso reforça mais ainda o acompanhamento de um técnico. Porque executar às vezes parece fácil, né? Mas a hora de tu ter que ir lá comprovar o que tu fez, qual nota fiscal, se tu seguiu o projeto, aí que entra o controle, entra o acompanhamento, entra a gestão, que tu precisa ter muito esse controle para depois tu não ter retrabalhos, para te conseguir a emissão, tu conseguir doar certinho, porque às vezes fica engalhado bastante tempo lá Tem até essa concessionários doação. que exigem que tenha umas BIOT ou uma comprovação de execução a para Casan, entregar. eu trabalhei muito com a Casan, tem que ter tem que seguir o manual deles para a questão de Até execução, para depois eles doação. receber Sim, essa porque isso que vão ficar responsável, né? Mas vamos falar tipo terraplanagem, eu acho uma disciplina muito importante. Dá um impacto grande em custos. Eu adoro terraplanagem. E tipo, se a gente pegar assim 3 pontos importantes na execução de uma terraplanagem, a condição inesperada do solo, que isso vem desde lá de projeto. E às vezes alguns projetistas, alguns técnicos não têm essa preocupação com a qualidade ou adensamento de sondagem para te ter uma real previsão do que tu vai encontrar naquele solo. A gente geralmente, em alguns casos, em alguns cases, a gente faz um orçamento para fazer uma movimentação de solo primeira categoria, chega lá 1 metro, 1,20 m, pega rocha. Então, isso dá um impacto planejamento, transtorno de obra, custo principalmente, porque se tu pegou rocha, tu vai ter que mudar tudo o projeto, se tu não teve essa previsão no projeto, ou tu vai ter que levantar teu grade com aterro, que daí entra aquela questão, tu tem material de sobra, ou tu vai ter que trazer de uma jazida. E isso pode impactar que na região você não tem jazida. Ou tu vai ter que detonar, tu sabe o custo de detonar? Não às vezes inviabiliza. Exato. É uma pauta interessante para a gente trabalhar. Os clientes gostam de saber muito sobre isso. Como é que elabora um contrato em relação à construtora ou incorporador? É um fator muito interessante para você. Um tema para uma próxima live aí para a gente abordar, né? Bacana. Terraplanagem é importante. Terraplanagem. Quando um terreno rochoso realmente impacta muito na obra, com certeza. Por isso que o estudo geotécnico, esse estudo do solo é muito importante. A gente tem muito negligenciado, né? Exato. O estudo do solo. Demais. Agora, o solo é negligenciado. Agora, se tu não pegar rocha, tu pegar um solo mole. Turfoso. Tem outro problema. Nós temos casos assim e realmente é um desafio bem grande para o pessoal do terraplanagem, tá? Porque como é que vai trabalhar esse terreno? Se é uma área pequena, ainda tu consegue fazer movimentações internas, aproveitar esse material num aterro de quadra e pegar um material bom, que daí tu faz toda o gerenciamento, solo, né? Planejamento interno da movimentação de solos, que é onde tu entra com uma mancha de aterro, corte aterro, que daí se tu tem um projeto bem dimensionado, bem estruturado, tu consegue fazer esse planejamento. O problema é quando tu tem essas surpresas, né? Tu tá ali prevendo fazer uma movimentação solo primeira categoria e vem um solo turfoso, vem um solo de terceira categoria, que seria rocha, em eixo carroçável de pavimentação, que daí tu vai ter um impacto lá na pavimentação, que muitas vezes o pessoal não tem essa preocupação, é a compactação. A compactação tem que ter esse acompanhamento, tem que ter acompanhamento de umidade, dos índices, do controle de tecnologia, porque depois isso vai impactar na tua base, na subbase. A estrutura da pavimentação, né? Exato. Sim, isso pode dar retrabalho na pavimentação se tu não se antever aí essa situação. O solo é muito importante, com certeza. E aí a questão, fechando terraplanagem, que eu acho que é um carro-chefe aqui, é a parte de grandes quantidades, grandes volumes, porque daí tu tem que fazer uma gestão da tua frota, né? Às vezes uma escavadeira a mais, 2 ou mais caminhões para te ganhar tempo na produção, porque tu não vai conseguir entrar com as outras infras sem tu terminar a terraplanagem. A gente teve o nosso estudo de Tijucas,
que 1.700.000 metros cúbicos de aterro. Foi, né? Exatamente. Então tu tem que ter uma frota trabalhando diariamente para te ter evolução da obra, senão tu não consegue vir com as outras disciplinas. Exatamente. Hoje a gente poderia ficar até meia-noite aqui falando, mas a gente já pegou diversas situações, né? Por exemplo, um empreendimento em Bombinhas, onde o solo extremamente tufoso e difícil de trabalhar. Então, Condomínio, né? Num condomínio de alto padrão. Então a gente teve que estudar muito bem aquele solo e propor soluções alinhado com os custos-benefício. Era o que eu ia comentar, porque existem inúmeras soluções, né? Existe, tu pode retirar o solo. Pode impactar no caixa da empresa. Exato. Como é que tu faz? Tu pode retirar o solo, tu pode utilizar geogrelha, tu pode fazer dreno profundo, tem N soluções, mas o que melhor se encaixa no caixa da empresa, o que o produto pode proporcionar? Não, é um produto de alto padrão, a gente pode fazer uma solução. Não, é um tráfego mais leve, não, vai para... Então a gente tem um contexto muito grande a ser avaliado, né? Alinhado a solos moles ou a lençóis freáticos muito elevado, tu tem esse problema na drenagem pluvial também, né? Que muitos casos não tem essa preocupação com drenagem profunda, drenagem porosa, que auxilia muito isso, principalmente tirando o nível do lençol freático para não ter impacto na pavimentação, né? Porque hoje o maior problema da pavimentação é a umidade. É a umidade, E muitas vezes tu não vê um dimensionamento de uma drenagem profunda e um projeto de drenagem pluvial. E aí tu tem que fazer essa adaptação na obra, porque tu fez a escavação, tá lá a água brotando. O que tu vai fazer? Tu tem que dar um caminho para ela, né? Então é outro desafio que nós temos na execução de obra também. Dizia um professor nosso de pavimentação, num projeto de pavimentação tu tem que cuidar de 3 coisas. Uma boa drenagem, uma ótima drenagem e uma excelente drenagem. É isso que tu tem que cuidar, né? Jones, temos algumas perguntas aí, produção, pra gente... Na parte de pavimentação? Só para complementar a parte só para não deixar fora os outros disciplinas, rede de água, a gente é uma infra muito importante também, a parte de estanqueidade, né? Porque geralmente, se tu tem uma má conduta na instalação dessas redes de água, depois tu tem vazamento. E quando tu vai doar, tu não consegue, tu tem que ter essa estanqueidade dessa rede. Então, para te doar para Casan, tu tem que ter toda essa manutenção, tem que estar toda essa rede funcional. Então, por isso, só para finalizar, a gente é muito ponto para abordar, mas já... A gente vai trabalhar nas lives depois. Cada ponto desse é interessante. Mas só para a gente fechar o contexto desses itinerários, porque como é que tu vai entrar com uma pavimentação sem tu ter segurança da rede de água e a rede de esgoto concluída, aprovada e doada para Casan, para Samay, para o município. Então, por isso que todas essas disciplinas estão interligadas, por isso que tu precisa dessa boa gestão. A gente teve um loteamento que a gente ficou, cara, uns 2-3 meses achando vazamento na rede. Uma execução, né? E também depois tu entra com pavimentação, tu entra com outras obras em cima, acaba danificando. Por isso que a rede de água, tu sabe, na questão do projeto, a gente tem o recobrimento com areia, o colchão para assentamento. Então, todas essas premissas técnicas que a gente aborda no projeto, no manual da Casan, numa normativa, numa BNT, a gente tem que tentar tratar na execução, porque isso vai ser custo no final. O pessoal só fala, não é só enterrar cano. Não. Não é assim que funciona. Tem uma pergunta aqui, Jones. Dentro de uma execução de loteamento, qual que seria a disciplina que mais tem custo, né, dentro da execução? Pavimentação. Pavimentação? Pavimentação principalmente pelo dimensionamento das camadas, né? Falando de pavimentação, a gente trabalha aqui na região com 2 revestimentos, digamos assim, que é o revestimento seria a disciplina que a gente teria que mais tomar cuidado, então. Assim, exato, é um custo elevado junto com terraplanagem, dependendo do nível de movimentação quantitativo, né? Porque se a gente pega um quantitativo baixo, ok, mas pega uma movimentação grande, igual de Tijucas de 1.700.000, tu tem um impacto de milhões. E a pavimentação não é diferente. E o que vai diferenciar? A espessura do
do agregado, da base, da subbase, a jazida, se tu tem jazida próxima, porque esse material tem que ser transportado, DMT, se for um DMT muito alto, tu tem um valor muito alto de transporte, então é um impacto grande, né? Que no valor final tu tem que ter essa previsão desde a fase de projeto. Pessoal, tem uma pergunta do Miguel, já pegando o gancho. Hoje se percebe a escolha por pavimentação em paver de algumas construtoras. Asfalto não é melhor? Então, a gente pegar esse gancho porque o paver ele tem maior resistência. Aí, com maior resistência, tu consegue reduzir as camadas estruturais do pavimento, base, subbase, que aí tu vai ter um valor econômico menor, se tu levar na questão de custo. E o asfalto, como é um revestimento, tu vai ter que investir mais na parte das camadas estruturais para te dar mais resistência. Vai muito do cliente também, né, Elias? Tem tipo clientes, de produto, né? do tipo do produto, a questão de insolação, que eles comentam, tu pega um asfalto, tu vai botar um asfalto em condomínio, geralmente o pessoal não gosta, porque tem a questão, parte urbanística também, tem um atrativo melhor, né? Um ar mais leve, sustentabilidade, né? mais leve. Sustentabilidade também, questão de infiltração de ar. Infiltração, até às vezes manutenção, né? Mais manutenção. Fácil de paver. Geralmente... Só que se não for bem executado, fica não adianta tu ruim, né? negligenciar a parte da camada estrutural, né? Vou botar paver e não vou trabalhar com base bota uma camadinha de areia e toca o paver e tá tudo certo. Vou botar uma areia aqui e tá tudo certo. Então é esses cuidados que a gente tem, né? Os dois revestimentos são bons, desde que tu utilizar seguir a parte técnica do dimensionamento do pavimento, né? Aí tem a questão urbanística, tem o que o cliente... Tem clientes que não, quer asfalto e pronto, não quer entrar nem em discussão. Tem cliente que manda fazer asfalto, chega lá na execução que é paver. Então, vai... O apelo da região, é o que realmente... É como o Daco falou, às vezes é condomínio, às vezes é um loteamento aberto e tem muito apelo da região, tá? Então, é de região para região, então isso é uma coisa que não dá para prever. Então, é um bom estudo e, com o corpo técnico, você consegue determinar isso. Sim. Tem mais perguntas? Cuidados? Show, pessoal. Eu acho que já passamos um pouquinho de 1 hora aqui, mas quer comentar mais alguma coisa, Johnny, sobre a questão de execução, para a gente estar fechando aqui? Senão a gente vai se alongar demais, a gente tem diversos cuidados, né? A gente, a parte de execução é fantástica, tu tá sempre aprendendo, né? Tu tá sempre aprendendo com o operador, com o encarregado, com pedreiro e canteiro de obra, então é uma área fantástica que a gente está sempre aprendendo algo. Legal. E fundamental planejamento, né? Planejamento para tudo, projeto, né? O planejamento hoje porque essencial. Com o planejamento tu consegue ter a parte de BIM, tu consegue ter um orçamento mais detalhado, porque se tu tem um orçamento detalhado não vai faltar material na tua obra, tu vai ter aquela lista que você comentou do BIM, que tu consegue ter aquela lista detalhada de material. Tu consegue ter essa previsão de compra de material, tu consegue ter uma gestão de riscos numa área, uma execução de terraplanagem, tu tem muito risco, principalmente período chuvoso. Acho que o ponto principal é o planejamento. Hoje a gente tem que ter planejamento na nossa vida pessoal, Sim. A gente tem que ter um planejamento financeiro para a empresa e para o pessoal, a gente tem que ter um planejamento dos projetos, a gente tem que ter planejamento para a obra, então hoje a gente precisa dar ênfase para isso, a gente precisa pensar mais no projeto, né? A gente precisa, como você falou na parte de execução, né? A gente ter o pessoal técnico que acompanha, que olha o projeto, que executa conforme foi projetado. A gente sabe que às vezes não tem projetos executivos, mas o planejamento eu acho que é a palavra-chave. Outro ponto importante, Dagoberto, é a comunicação, né? A gente tem a comunicação na fase de projeto, na execução não é diferente. Exato. Tu tem que estar em constante comunicação com a tua equipe, com a tua equipe de infra, com a tua equipe de pavimentação, com a tua equipe de terraplanagem, com teus líderes de obra, porque é esse pessoal que vai fazer acontecer. Como a gente falou, são processos, são pessoas e tecnologia. Esses três tem que estar alinhados.
Não Muito adianta a gente estar só com equipamento, não adianta a gente estar só com processo, os três têm que caminhar. Porque aí a gente vai ter um produto final para agregar valor pro Elias vender os terrenos lá, né? Com certeza. Para retornar o dinheiro para o investidor e para o terrenista também ficar contente, Com certeza. né? E principalmente atender as necessidades de quem vai morar ali, né? De atender as premissas de a pessoa olhar, nossa, que bacana esse empreendimento, bem feito, com qualidade, pensado para pessoas, né? Que o nosso objetivo é atender o comprador final, né? É quem vai viver ali, que vai desfrutar daquele empreendimento, de toda aquela infraestrutura, né? Então, é isso aí, galera. Eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa aqui nessa live, tá? Pessoal, quem tá no grupo, quem não estiver no grupo, entra lá no link do grupo, a gente vai ter um grupo no WhatsApp. Quem quiser fazer pergunta que talvez a gente não conseguiu responder, ou talvez, né, tiver dúvida, faz a pergunta lá no grupo, a gente vai abrir a discussão lá, continuar a discussão. E também é importante você entrar no grupo, porque a gente vai estar colocando informações ali de próximas lives, próximos temas. Alimentar né? Conteúdo também eu acho legal, né, Dagoberto? Alguns cases que a gente vai visitar algumas obras, exatamente, alguns projetos. A gente pode colocar, a gente vai, né, colocar cases do dia a dia que a gente vivencia para vocês estarem acompanhando, né, mais e aprendendo também, e se quiser compartilhar, também vai ser bem-vindo no grupo. Então, entre no nosso grupo. A gente vai estar estruturando mais lives, conto com a opinião de vocês também. Críticas, exatamente. São muito bem-vindas. São bem-vindas também, né? E agradecer a presença de cada um nessa live. Eu quero saber se o Elias gostou da live hoje. Muito boa. É isso aí, gente. Vamos fazer muitas outras, com certeza. Muito legal. Nós vamos ter uma só de estudo de viabilidade, de contrato, de parceria, de formatação. Pessoal, coloque lá no grupo o que você gostaria. Posso fazer uma terraplanagem? Vamos fazer uma só de terraplanagem. Só o passo a passo de terraplanagem de sucesso do empreendimento. Vamos fazer. Vamos chamar um pessoal aí, tá? Pessoal, muito obrigado. Agradecer aqui ao Elias, ao Jones. Tem bastante gente se inscrever no nosso canal, pedir para seguir nosso Instagram. Isso, o @ lá, DGEL Engenharia, né? Segue a gente lá que a gente vai estar colocando conteúdo também, certo? E o grupo também para fazer essa interação. Agradecer toda a nossa equipe também, né, Dagoberto? Obrigado à equipe que está aqui fazendo acontecer aqui nos bastidores, tá? Fechou, gente? Fechou? Obrigadão. Até a próxima. Obrigado, até a próxima aí. Obrigado, até a próxima. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado. Abraço. Obrigado.